Olá, candidatos. Meu nome é Raquel Peixoto, sou enfermeira. Estou aqui juntamente com o Ponto para auxiliá-los nessa preparação para o concurso do TRT, tá? A banca é a FCC. Vou passar para vocês o que é mais cobrado na banca. Todo o conteúdo programático vai ser esmiuçado com vocês, tá? Vou dar as questões, vou elaborar para vocês as questões comentadas, questões de provas anteriores, tá bom? E vou passar para vocês agora o conteúdo programático que nós vamos abordar nessas aulas, tá? Começando, na aula 1, Ética Profissional e Legislação em Enfermagem. É um assunto muito cobrado pelas bancas, tá? Porque nós, como profissionais de enfermagem, nós temos que saber o nosso código de ética, nós temos que saber quais que são os nossos direitos, nossos deveres, o que a gente pode, o que não pode fazer, o que é proibido a gente fazer, né, na nossa profissão. A banca FCC gosta de cobrar esse tema, tá? Um assunto muito cobrado. Na aula 2, sistematização da assistência de enfermagem, é o processo de enfermagem, tá? São aquelas etapas, aquelas 5 etapas do processo de enfermagem. SAI também é chamado, a sistematização da assistência também é chamado de SAI, tá? Ou processo de enfermagem. Na aula 3, as técnicas básicas de enfermagem, administração e conservação de medicamentos, tá? São tema pouco abordado, é um tema pouco abordado pela banca FCC. Biossegurança, prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Geralmente, esse tipo de assunto é mais cobrado para enfermeiro do trabalho, mas nós também vamos abordar esse tema. Educação e saúde, promoção da saúde, prevenção de agravos, programas de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. Aula 6, Programa Nacional de Imunização. Também é um tema muito cobrado pela banca, tá? Por todas as bancas, não só pela FCC, também é um tema muito cobrado. Por quê? Profissionais que atuam na assistência terciária, na atenção terciária, eles têm um pouco de dificuldade com relação ao Programa Nacional de Imunização. Por quê? Porque não é um assunto contínuo, né? Que a gente vai ficar sempre, né, na atenção terciária. Isso é mais proveniente na atenção primária. Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis também é muito cobrado, principalmente doença sexualmente transmissível. Dengue está sendo muito cobrado atualmente, né, porque a incidência da dengue está alta. Na aula 8, assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos. São as principais doenças clínicas, né, que acometem os pacientes, os clientes nos hospitais, tá? Na aula 9, processamento de material, descontaminação, limpeza, desinfecção, esterilização, controle de qualidade e validação do processo. A banca FCC, geralmente os temas, os assuntos cobrados, ela pede, na maioria das vezes ela pede o conteúdo todo, tá? Então são 30 questões aí da banca FCC, geralmente ela vai pedir 1 ou 2 questões de cada assunto, tá? São 17 assuntos abordados. Na aula 10, assistência de enfermagem na saúde da mulher, do adulto e do idoso, são aqueles manuais do Ministério da Saúde, né? Assistência de enfermagem na saúde da mulher, existe um manual específico do Ministério da Saúde na atenção à saúde da mulher, na atenção à saúde do adulto e do idoso. Na aula 11, assistência de enfermagem urgência e emergência. Muita atenção nessa aula. Essa aula, urgência e emergência, é uma coisa que eles gostam de cobrar muito na FCC. É umas 4, 5 questões de urgência e emergência, tá? Na aula 12, assistência de enfermagem e saúde mental, principalmente o que? Depressão e suicídio, né? Que são os maus do século, depressão e suicídio. Saúde e segurança do trabalhador, são aquelas NRs, principalmente a NR32, que é muito cobrado. Gestão em enfermagem, estrutura e funcionamento do serviço de enfermagem, tomada de decisão e trabalho em equipe, aqueles estilos de liderança, né? Como que se dá o gerenciamento, administração e enfermagem. Na aula 15, gestão de recursos humanos, são os dimensionamentos de enfermagem, como se dá o recrutamento, a seleção, o treinamento, gestão de recursos materiais, elaboração de normas e rotinas e manuais.
Na aula 16, não é um item, um assunto muito cobrado, assistência de enfermagem e exames diagnóstico. É um assunto pouco cobrado, mas que nós também vamos tá falando aqui. E por último, né, lá no manual, lá no conteúdo programático, é o primeiro item lá, o primeiro tópico cobrado, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, mas vai ser o último tópico que a gente vai estudar. Por quê? A FCC não cobra muito sobre SUS, por incrível que pareça, né? As outras bancas, elas cobram mais sobre SUS porque tem a parte de saúde pública, que é a parte específica, né? Tem uma parte específica de saúde pública. Na FCC é junto, né? Que é cobrado, é uma ou outra questão, tá? Por isso que nós vamos deixar para abordar por último. Bem, vamos dar início então às nossas questões aqui. Tá? A banca FCC, ela gosta de cobrar o quê? Ela te dá uma situação hipotética e te cobram na mesma situação hipotética duas questões, tá? Então vamos lá para essa questão aqui. A situação hipotética descrita abaixo subsidia as questões de números 1 e 2. Lá no concurso, né, quando teve a prova, foi outro número da questão. Como aqui a nossa aula demonstrativa, eu coloquei como primeira questão. As alternativas corretas estão de acordo com a norma técnica aprovada pela resolução COFEN. Ele vai te dar uma situação. Em um paciente submetido à terapia de nutrição parenteral, o auxiliar de enfermagem executou as seguintes ações. Então, muita atenção aqui. O que ele te fala? O auxiliar de enfermagem. O que o auxiliar realizou? Qual que foi a ação que o auxiliar de enfermagem realizou? Ele procedeu à punção venosa de catéter periférico central, que é o chamado PIC. Como forma de otimizar o uso do acesso venoso, infundiu antibióticos e hemocomponentes prescritos pelo catéter. Então, primeira situação, o auxiliar de enfermagem procedeu à punção venosa de PIC, catéter venoso periférico central. É o que? Privativo do enfermeiro. É privativo do enfermeiro. Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, por mais que ele tenha treinamento, ele não pode realizar PIC. Na segunda situação, o que ele te deu? Como forma de otimizar o uso do acesso, né, como forma de aproveitar o acesso venoso, o que ele fez? Ele infundiu no mesmo acesso antibiótico e hemocomponente. O que a gente aprende lá na faculdade? Quando nós vamos fazer uma transfusão, uma hemotransfusão, nós não podemos aproveitar o mesmo acesso venoso para transfundir, nem transfusão e nem antibiótico. Então vamos ver qual que é a situação que ele te deu. Com relação à execução da ação por esse profissional, né, por ele ter acessado, por ele ter realizado uma punção venosa no catéter periférico central. O que você considera? É incorreto porque essa competência não consta na resolução como sendo do auxiliar de enfermagem? Bem, essa questão realmente ela é incorreta. Por quê? Lá na resolução 453 de 2014, isso não é competência do auxiliar de enfermagem nem do técnico de enfermagem. Isso é competência, é privativo do enfermeiro. O enfermeiro tem que ter um treinamento, ele passa por um curso para ele aprender a puncionar o acesso venoso periférico central. Então, a questão correta é a letra A. Você sabendo que é um procedimento incorreto, né, que isso é incorreto, que isso é privativo do enfermeiro, você não consegue marcar as outras questões, porque todas as outras, da B até a letra E, está como se fosse correto. Questão 2. O procedimento da ação 2 é considerado dentre outros motivos. Qual que é o procedimento da ação 2? Ele infundir hemocomponente juntamente com antibiótico. Isso está correto? Bem, a gente aprende lá na faculdade que acesso venoso para hemocomponente, ele tem que ser exclusivo. Ele é exclusivo,
tá? Então você não pode infundir outras substâncias, outras medicações, você não pode infundir antibiótico juntamente com hemocomponente. Então, o procedimento da ação 2 é considerado correto? Não, ele não é correto, porque evita a obstrução do pique? Não, está errado. Letra B, ele é incorreto, mas é permitido se constar no protocolo de terapia nutricional da instituição de saúde? Não. Instituição de saúde não tem nada a ver com administração de hemocomponente. Letra C, incorreto, mas permitido se houver anuência do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Por que está falando que essa alternativa é do Piauí? Porque esta questão foi tirada do concurso lá no Piauí, tá? Letra D, mas está incorreto, né? Independente de ser Conselho Regional do Piauí, independente de ser Conselho Federal de Enfermagem, está incorreto. Letra D, incorreto porque não devem ser infundidas essas substâncias prescritas na mesma via de administração da solução parenteral. É a resposta certa, letra D. Bem, na questão 3, também sobre o Código de Ética, por ter cometido uma infração ética, foi imposto ao enfermeiro a suspensão do exercício profissional. Então, o enfermeiro ele foi suspenso. Essa penalidade, após os trâmites oficiais, consiste na proibição do exercício da enfermagem por um período não superior a... Então, para você saber quanto tempo o enfermeiro tem que estar suspenso, ele vai ficar suspenso, você tem que conhecer a conduta ética, o Código de Ética da Enfermagem. Nós temos algumas infrações que são cometidas, tá? Nós temos algumas infrações e nós temos penalidades. Quais são as penalidades impostas pelos conselhos? Primeiro, advertência verbal. Existe advertência escrita? Não, não existe advertência escrita, somente advertência verbal. Depois, o que você pode sofrer como penalidade? Multa. Como que se dá multa? Lá no Código de Ética, você paga de 1 a 10 salários, do valor da anuidade, tá? Então você pode pagar de 1 a 10 anuidades, tá? Dependendo da infração que você cometeu. Depois tem a suspensão. O que é a suspensão? Você vai ficar suspenso das suas atividades por um período não superior a 29 dias. Então você pode ficar até 29 dias suspenso das suas atividades. Essa suspensão, o que vai acontecer? Você vai assinar lá no seu prontuário, né? Lá no Corém você tem um prontuário que você vai assinar. Essa suspensão vai cair nos jornais de grande circulação e essa suspensão tem que se passar para o local de trabalho do funcionário. O Corém tem que ir lá e falar com o local de trabalho, com a empresa que você trabalha, que o profissional está suspenso, portanto, durante até 29 dias, ele não pode exercer as suas atividades. Então, resposta certa, letra C, por um período não superior a 29 dias. A questão 4, também sobre o Código de Ética, te pergunta: segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, dever comunicar à Associação Brasileira de Enfermagem, seção estadual, fatos que infringam preceitos do Código de Ética? Não. Você não tem o dever de comunicar nada para a Associação Brasileira. Você tem o dever de comunicar ao seu conselho, ao conselho respectivo que você trabalha, tá? Letra B. É considerado circunstância agravante de uma infração realizar atos sob coação ou intimidação? Não. Isso não circunstância agravante, não é isso. Isso é circunstância atenuante. Você cometeu uma infração sendo coagido, vai ser levado em consideração na hora que você sofreu uma penalidade, tá? Letra C. É dever colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de catástrofe e epidemia? Sim, é seu dever. Até aqui tá certinho, né? É dever, enquanto profissional, você disponibilizar seus serviços, né?
O que pode reverter em abono de infração? Não, isso daqui, ó, tem nada a ver. Abono de infração, você não pode pleitear vantagens por você colocar o seu serviço à disposição. Então, isso está errado. Na letra D, considerado como iniciativa pessoal e livre a participação em órgãos de classe, dispensando, portanto, o envolvimento de colegas, não. Código de ética é para todos, tá? Não é só considerado iniciativa pessoal, não é só participação de colegas, é para todos o código de ética, para todo código de ética da enfermagem é para todos os profissionais da enfermagem. Quais são os profissionais da enfermagem? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e o parteiro, tá? Letra E, proibido assinar as ações de enfermagem que não foram executadas por você, bem como permitir que outros assinem as que você executou. Isso é o quê? É uma penalidade que você vai sofrer. É proibido você assinar prescrições que você não executou. E você também não pode permitir que outras pessoas assinem as que você executou. Você vai lá, administra uma medicação, o outro vai lá e checa para você que ele fez a medicação. Não pode, tá? Então, é proibido perante o Código de Ética. Bem, gente, então essa foi nossa aula demonstrativa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vejo vocês na aula 1.